Porque tem coisa que a nossa vida tem que ser avaliada para que a gente venha ver se está com conformidade à palavra do nosso Deus. Por quê? Porque muitos ouvem falar de Deus e afirmam que Deus é Deus na vida deles, mas não deixa Deus ser Deus na vida deles. Então, que verdadeiramente Deus ele possa ser Deus em nossas vidas e que possamos fazer uma análise e nos voltar para Ele, porque Jerusalém está vestida como uma noiva real. A palavra do Senhor em Isaías 52:1. E essas vestes brancas, é o que nos relata em Apocalipse 3, do versículo 4 ao 5. Porque quando a gente se volta o coração para Deus, a gente tem esse interesse em manter as nossas vestes limpas como uma noiva, porque o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. E Ele está voltando para buscar a igreja. E Jesus, Ele vem, igual nos afirma a palavra do Senhor. E com os seus anjos Ele vai ali conduzir os seus escolhidos ao lugar onde Ele preparou para nós. Então, é necessário sim. O mundo fala de Deus, a rodo fala muito em Deus, muito fala no nome de Deus, é Deus para cá, é Deus para lá, é Deus aqui, é Deus ali, falando de Deus, mais intimidade com Deus. É diferente do que falar no nome dele, já ouvir falar. Você já ouviu falar em alguma situação é uma coisa. Agora você realmente ter experiência é outra com aquela situação, ou uma experiência com Deus, porque a experiência com Deus você vai viver ali, deixando Deus ser Deus verdadeiramente na sua vida. Em Isaías 52:1, Jerusalém está vestida como uma noiva real ali. Vamos estar aqui vendo aqui na palavra do Senhor, diz assim, Isaías 52:1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das suas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Versículo 2. Sacode-te do pó e levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Outrora entrava em circunciso imundo. Por quê? Porque Jerusalém, quando foi cativa, ali foi sitiada, entrou circunciso imundo. Mas desde o momento em que se voltou o coração para Deus, o Senhor, Ele atende o povo que volta o coração para Ele. É necessário sim. Muitas das vezes está jejuando, está orando. Isso é inevitável, porque Deus ele é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, requer ali um jejum, uma oração, uma santificação, que é de estar com as vestes brancas. Em Apocalipse 3, do versículo 4,
Diz assim na palavra do Senhor nosso Deus, aleluia, glórias a Deus, meu Deus. Diz assim na palavra do Senhor: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, o Senhor Jesus, ele estava falando ali, Deus, ele estava falando ali da igreja, para a igreja de Sardes. Ele estava falando ali que é necessário andar com as vestiduras brancas. Por quê? Para a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. E no versículo 3 de Isaías 52, fala que os ídolos nada deram a Israel ali. Eles nada deram a Israel. Eu vou ler aqui, no versículo 3. No versículo 3 diz assim: aleluia. O 2 fala: sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Os filhos de agoureira, descendência e da adúltera e da prostituta. Então, é necessário soltar-se das cadeias do pescoço, porque Deus, ele é aquele que só tem vitória, só tem bênção para as nossas vidas. Então, na palavra do Senhor, ela diz no versículo 3: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Então, muitas das vezes descemos ali ao Egito precisando de uma hospitalidade. Isso fala aqui que o povo precisou da hospitalidade, de um acolhimento, mas não houve isso. Então o povo começou a se contaminar com as coisas do Egito. Muitas das vezes, irmãos, isso acontece, não é para acontecer, mas muitas das vezes acontece sim com as nossas vidas. Ninguém é um super-homem, ninguém é uma super-mulher. Então nós estamos sujeitos a pecar, a errar, mas a gente precisa se redimir, ou seja, se arrepender, voltar ali para a palavra, praticar, cumprir, evangelizar, fazer a obra de Deus na terra, porque nós estamos aqui para isso. E Deus é tão bom que Ele realiza os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, mas que a gente tem que estar sempre ali falando: Senhor, que minhas vontades, meus planos venham coincidir com a vontade do Senhor, porque os planos do Senhor e a vontade do Senhor é maior e é melhor do que a minha. Então os ídolos ali nada deram a Israel, nada deram ao povo de Israel, quando Israel foi habitar ali no Egito. Então Deus, Ele fala para as nossas vidas que os ídolos, ou seja, o mal, não tem nada para oferecer. Não tem nada para oferecer. E Deus, Ele quer ser Deus realmente na vida de cada pessoa. E também na palavra do Senhor, ela diz, que sem dinheiro, ou seja, que a salvação ela é de graça. Ela é de graça, irmãos. Deus, Ele quer
o nosso coração, a nossa vida voltada para Ele, e o aquebrantamento de coração que Ele conhece lá no fundo do coração. Ele sabe quando o coração está disposto a servi-lo e a ter somente Ele como Deus, deixando Ele ser Deus, Ele direcionar e Ele guiar as nossas vidas. No versículo 7 de Isaías 52 diz: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Essa parte fala aí do evangelismo. Essa parte fala do evangelismo, que são formosos, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, ou seja, Deus, Ele ama que a gente evangeliza. Que isso é fazer a obra de Deus na terra, porque a salvação ela é algo muito importante que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter direito ao perdão e à vida eterna com Deus, que a nossa alma é imortal. Então a nossa alma ela precisa de ter uma vida eterna com Deus e não sem Deus, porque sem Deus será sofrimento. Agora, no versículo 9, diz assim, vou estar lendo aqui para os irmãos, versículo 9: rompei em júbilo, exulta a uma as ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. As ruínas de Jerusalém fala ali da restauração que houve após o exílio na Babilônia, tá? Que começou ali a reconstrução das ruínas de Jerusalém, igual nos relata o livro de Esdras, no capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Do mesmo modo, Jesus Cristo ele tem reconstruído o seu povo, tem reconstruído cada um de nós, porque estávamos sendo destruídos pelo pecado. Mas Jesus, ele tem reconstruído tudo que o inimigo fez devastação. Aonde o diabo fez uma devastação, o Senhor Jesus Cristo, ele tem reconstruído. Ele tem reconstruído as áreas das nossas vidas todas. É só ter paciência. É só esperar o agir do Senhor, porque Ele está trabalhando. E a gente vem aqui agora para o versículo 11 de Isaías 52, 11, que diz assim: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toques coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Aí essa palavra aí, ela fala dos sacerdotes, né? E de todos os de Sião que querem fazer a vontade do Senhor e que fazem a vontade dele, que é de estar com a vestidura branca, que é de estar arrependido, um povo que está buscando o Senhor, buscando os céus, não só para falar no nome de Deus, igual o mundo está falando, falar sem conhecer, digo isso, mas eu me refiro a falar do que conhece, ou seja, ter o desejo de conhecer mais a Deus, andar com Deus, em nome de Jesus. Então, no versículo 12, o Senhor fala: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Essa parte, o Senhor que ele nos lembra da coluna de nuvem, né? Da coluna de nuvem e fogo que protegeu Israel na sua fuga do Egito. Tá aí no versículo 13 e no versículo 14 diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime.
No versículo 14: pois pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não tinha uma boa aparência. Por quê? Porque o povo romano haviam castigado o Senhor Jesus. Então, quem olhasse para ele, não havia uma aparência, sabe? Não havia uma aparência ali, né? Então, ele ficou desfigurado pelos maus tratos dos soldados romanos. Aí a gente vem aqui olha, no versículo 13, quando diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado será e muito sublime. Quer dizer assim, que o Senhor Jesus, ele cumpriu o propósito de Deus aqui na terra. Ele descobriu, ele discerniu e realizou a vontade de Deus. Porque há um propósito para a vida de cada pessoa. Há um propósito. Então a gente tem que discernir: Deus, o que o Senhor quer de mim aqui nessa terra? O Senhor Jesus discerniu. A gente pode ver isso quando ele falou: Pai, passa de mim, se for possível, se possível for, passa de mim esse cálice. E ele orou, e ele insistiu orando assim, dessa forma. E ele falou: mas todavia seja feita a tua vontade. Então ali, e ele discernia o tempo todo, porque ele foi fazendo a obra de Deus. E depois que ele fez essa oração, ele viu que ele teria que ir mesmo ali na cruz, e ele aceitou. Então é assim, Deus, ele se revela às nossas vidas. Mas tem muitas coisas em nossas vidas que às vezes faz com que a gente venha dizer: Deus, eu tenho que renunciar mesmo isso, tenho que renunciar mesmo aquilo, essa coisa aqui, essa outra coisa ali. Mas o Senhor diz sim. E a gente obedece, irmãos. E a gente obedece. Muitas das vezes a gente chora, mas a gente obedece. Porque se a gente não obedecer, a gente vai só apanhar na vida, igual Israel ali apanhou. Apanhar na vida quer dizer que sofrer, até se voltar o coração para Deus e obedecer a Ele. No versículo 15, olha que interessante, Isaías 52, no 15, diz assim: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essa admiração aí refere-se a uma participação dos benefícios de um sacrifício, que é indicado pelo derramamento de sangue. Vou estar lendo aqui com os irmãos, para que os irmãos possam entender bem. Em Êxodo 24, 8. Vamos ver aqui. Êxodo 24, 8 diz assim: palavra do Senhor. 24, 8. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Tá? O sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá? Agora nós vamos ver aqui em Levítico 4, 1. Levítico 4, 1. Diz assim:
Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância